Retornamos agora para a gente fazer a nossa revisão, é isso, prof? E depois o mexa-se. Isso, na sequência a gente já faz o mexa-se, tem uma proposta interessante, bem tranquila. Mesmo a gente falando de esporte radical, da adrenalina lá em cima. Eu já estava esperando que a gente fosse fazer um subir aqui nas montanhas. Professora quer ser agora uma Spider-Man, Spider-Woman, aqui subir pelas paredes, já gente. vai fazer aqui caiaque, a professora Iris disse que vai fazer caiaque. Será, gente? Vai. Ela vai fazer porque eu acho que o marido dela vai fazer junto com ela. Olha, eu acho que eu ainda estou muito na parte do mergulho, prof. Observar os peixinhos do fundo do mar. Eu já fui até 7 quilômetros no meio do mar e mergulhando ali com golfinhos. É uma sensação boa, né? Mas, continuando, vamos ver o que a gente viu na nossa aula. Dá uma olhada no nosso slide aí, sem perder tempo. Então, nossa aula de hoje foi sobre esporte de aventura e natureza, né? Nossa aula 12.2 agora a revisão. E aí nós falamos sobre os conceitos do esporte de aventura, sobre esporte de aventura e natureza nas aulas de educação física. Nós falamos também aqui sobre esporte de aventura adaptados, falamos dos benefícios dessas práticas de aventura, né? Opa, avancei muito. E falamos ainda sobre o impacto ambiental que isso pode causar e a gente precisa ter um cuidado maior. Aí vamos ressaltar aqui alguns slides, né? Então, quando a gente fala aí desses esportes, dessas práticas de aventura, a gente percebe algumas características. Eles exploram aí as incertezas desse ambiente, né? A gente está falando aqui de atividade e de práticas na natureza. Eles nos trazem aí uma certa vertigem. Tem aí, né, algumas práticas que têm um risco controlado, como, por exemplo, a corrida orientada, corrida de aventura, corrida de mountain bike, rapel, tirolesa e arborismo, né? Eu confesso que eu gosto muito de tirolesa, né? Principalmente quando a gente viaja, a gente falou aí de práticas, né, incentivadas pela questão do impulsionamento aí do turismo, né? Tem muito dessas práticas, né? E eu gosto muito da tirolesa. A gente falou aí de alguns benefícios, né, desse trabalho que é realizado aí com essas práticas, e a gente pôde ver, prof, algumas questões trabalhadas. Quais foram elas? Nós falamos da confiança, a coragem, falamos também do trabalho de equipe e da superação. Isso, nós trabalhamos com todas essas gamas dentro das práticas corporais de aventura, né? O ser humano como um todo, ele vai se permitir aí todo esse trabalho. Falamos mais ainda dos benefícios, né? Além de estar vislumbrando, conhecendo, apreciando, né? O que nós temos de mais bonito, né? Nas florestas, né? Na fauna, nas paisagens naturais, como lagos, montanhas, cachoeiras. E além dessa sensação gostosa, né, gente? De experimentar o natural. Falamos também aí que tem esse contato mais próximo com essa natureza. Mencionamos aí o fortalecimento desse corpo, a diversão sem limites e até mesmo, esse meu dedinho tá meio nervoso hoje, até mesmo aí o combate do estresse. E aí eu venho aqui com você, né? Agora a gente vai entrar na pista vermelha aqui e a gente vai só ressaltar aqui para você saber que essas práticas corporais de aventura, elas nos trazem boas sensações, elas estão impulsionadas aí pelo turismo, né? Então, sempre que você puder, sempre que você viajar, você vai ver, né, muito essa presença aí de práticas, né, que irão te desafiar um pouco mais, né? Que e vão Rondônia também tem já, né, bastante incentivo a essa parte de turismo. Nós temos Ouro Preto lá com aquela vista legal para parapente. Sempre quando eu vou em Ouro Preto, eu vou lá, fico só olhando. Nunca tive coragem, não. Eu já fui lá no Morro Chico Mendes, meu parente, que meu sobrenome também é Mendes. Isso. Já fiquei com vontade ali, mas no dia não deu. Eu quase fui. Eu só olho. Mas vai chegar um momento de eu fazer isso. E agora, sobre essas sensações, a gente vai trabalhar algo no Mexa-se. Dá uma olhada qual é a proposta do Mexa-se de hoje. Então, olha aí no nosso quadro, a nossa proposta do Mexa-se. Então, nós temos aí como Mexa-se, vou pedir aqui para a nossa editora jogar aqui no nosso quadro, nós temos aí
uma sugestão. Então, você vai separar aí um caderno ou uma caderneta e vai buscar um local tranquilo. Esse desafio, esse aqui, é de uma maneira diferente, prof. Então, a proposta aqui é, se você ainda não teve esse contato, essa experiência, pode deixar pequenininho aí, pode deixar o quadro pequenininho. Agora você vai sentar num local tranquilo, eu vou simbolizar você. Você vai lá relaxar e você vai fechar seus olhos. Como se fosse tipo uma yoga? Isso, como se fosse uma yoga. Então você vai uma yoga em contato com a natureza. Isso. Se você tiver uma grama aí na sua casa, no seu quintal, senta lá, coloca uma toalhinha, sente esse contato, os passarinhos, e você vai idealizar a prática que você gostaria de realizar. Então, vamos dizer que eu tenho vontade de voar de asa delta, que é uma vontade, como eu já falei para vocês. Vocês já sabem do meu segredo, né? Então, eu vou sentar, eu vou fechar meus olhos, prof. E aí eu vou respirar fundo, vou dar aquela relaxada. E eu vou me imaginar realizando essa prática. No meu caso, vou abrir os olhos para conversar com vocês. No meu caso, a minha vontade é voar aí de asa delta. Então, eu vou imaginar aí quais são as sensações que me vem aí na cabeça, pelo corpo, né? Sentindo aquele vento, aquele frescor ou aquela adrenalina lá em cima. E eu vou observar tudo isso no meu corpo. O que me traz quando eu penso nisso? E aí eu vou internalizar e vou me transportar para essa prática. Nossa, prof, que doido, né? Que coisa louca. O meu é mais simples, é só um skatezinho básico. Ela só quer o skate, gente, bem básico. Tá muito pé no chão. Pé no chão. Ela tá muito pé no chão. Então, essa é a proposta, gente, do nosso Mexa-se de hoje. Você vai entrar no seu mundo mais tranquilo, mais zen possível, e você vai observar aí essas sensações que te vêm enquanto tu tá realizando essa prática. A gente já começa assim, né, prof? Idealizando algo que a gente quer, a gente começa por aqui. E a gente leva para a vida isso, exatamente. Né? Então, essa é a proposta do nosso Mexa-se de hoje, tá bom? Tchau, gente! E vamos para a atividade de sala. Voltamos agora para a gente corrigir, né, prof, sobre a atividade de sala. E aí nós temos aqui, prof, umas questões assim que vamos ver se o aluno ele observou, se ele é uma pessoa assim curiosa também, né, com relação a essas práticas de aventura ou até mesmo na natureza, os esportes radicais, ver se ele observou. Mas sabe o que eu quero, prof? Mesmo? Eu quero é gabarito, eu quero que eles acertem todas. Eita, prof, é exigente. Gente, vocês já perceberam, né? Eu alivio para vocês, mas a prof. Elisângela não alivia. Quero gabarito tudo certo. Ela não vai aliviar para vocês. Então, continuando, dá uma observada aí qual foi a questão que nós lançamos para vocês. Olha só o que nós temos aí na nossa questões para resolver. Então, a questão de número 1, ela diz o quê, prof? Observe as imagens abaixo e identifique os tipos de esportes de aventura e da natureza presente nas imagens. Tá, então nós temos aqui 4 imagens bem interessantes. Dá uma observada aí com cautela em cada uma delas, tá? Observa, mesmo que você ainda não tenha vivenciado alguma, ou se tiver, né, se você já pesquisou, se você já viu na TV, se você já viu na internet, né? Se alguma imagem dessas remete a alguma coisa que você já tem um pré-conhecimento, observou bem? Você já sabe do que se trata essa primeira imagem? E essa segunda? E a terceira? Observa o contexto, tá, gente? E a quarta? O que será que são essas 4 imagens? E aí, o que pede na nossa questão? Analise as imagens, tá? Analise as imagens e marque a alternativa que corresponde, né? Correspondente aí da esquerda para a direita. Ou seja, a gente vai observar a partir daqui da número 1, tá? 2, 3 e 4. A partir da 1, você vai responder. Dê mais uma chance aí, olha só as imagens com atenção. Vamos lá, a primeira imagem é arvorismo? Pode ser, prof. Tem umas árvores ali, então vamos deixar aqui. Será que tem patins? A segunda imagem era patins? Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu dei o spoiler lá na hora do que eu disse que eu queria pé no chão. Será?
Será que é isso? Será? A terceira imagem era um mountain bike? E a terceira era um trekking? Prof, eu não sei o que é esse trekking. Você pode me dizer o que é o trekking? Esse trekking é aquela caminhada, né? Naqueles grupos que você vai fazer aí, você pode estar subindo, andando por trilhas. Então, esse é o trekking aí que a gente está mencionando. Ah, prof, então tá bom. Será que a primeira imagem é um slackline? Prof, slackline? O que é o slackline? É aquele caminhar que você faz em cima daquela fita, sabe? Que você prende de uma árvore a outra e você vai tentar se equilibrar em cima daquela fita. Pois é, esse é o slackline. Ele fica só uma fita, né? Só uma fita, só uma fita. A segunda imagem era um skate, era um mountain bike, a terceira. E a última era paraquedismo. Vou até voltar que você não deve estar mais lembrando das imagens, né? Olha aí, a gente já sabe que a última não é paraquedismo. A gente tem que prestar bastante atenção. Letra C. A primeira é paraquedismo? Não, não é. Então, a gente já elimina ela, tá? A primeira imagem é uma tirolesa? Prof, eu não sei o que é uma tirolesa. A tirolesa, você vai descer através de cabos, você vai meio que sentado, tá? Você vai descer através de cabos e você vai cair dentro da água ou no espaço gramado. Normalmente a gente cai na água, né, prof? Essa eu já fiz lá no Cacau Selva Park. Eu amo tirolesa, gente. Amo tirolesa. Eu gosto, essa eu gosto. Eu amo tirolesa. E quanto mais distante, melhor. De uns 2 quilômetros para frente é ótimo. Você vem lá por cima das árvores. A segunda é mountain bike, é trekking. Vou dar logo spoiler para você. Você já deve ter percebido quando a prof falou que gosta de tirolesas. Então, se ela gosta de tirolesa, tanto a prof Iris como a prof Elisângela gosta de tirolesa. Então, já vou avisar você que é sim a letra D, tá? Vou até apertar aqui para aparecer, não precisa nem olhar a última, tá? Mas é a tirolesa, que é aquela sentadinha ali, você vai ali por cima das árvores, da copa das árvores. Às vezes tem árvores bem altas, né? E você vai descendo através dos cabos. A segunda imagem que a gente viu o rapazinho lá apoiando a mão no chão e o skate na sola do pé para cima. E a terceira imagem que tinha um rapazinho lá, um bonequinho no monte de água, de lama, e a bicicleta estava atrás, é o mountain bike. E a última é o trekking, tá, gente? Que é essa caminhada aí orientada, normalmente você faz ela subindo aí alguma serra, alguma montanha, com um grupo, né? Pode até terminar em acampamento, né, prof? Sim. É legal, é interessante. Então, já que a gente já respondeu a questão 1, já sabemos que é a letra D, vamos para 2. O que diz a 2, prof? As práticas corporais de aventura são atividades relativamente novas na cultura corporal de movimento. Elas se difundiram e ganharam adeptos a partir da década de 1990, especialmente devido à ampla divulgação pela mídia, a oferta como atividades de lazer e turismo na natureza e a expansão globalizada do comércio em torno delas. Então tá, então você já entendeu, já compreendeu aí muito bem sobre esse grande campo aí das práticas corporais de aventura e o quanto que está se expandindo, em especial aí pelo turismo. Tranquilo até aí. O que a questão quer? Analise as alternativas e marque a opção que corresponde a esse texto. Esse texto, ele está falando que as práticas de aventura são atividades praticadas em meio à natureza? Sim, são em meio à natureza. Pouco sujeita a condições extremas? É o contrário, né, prof? Elas são muito sujeitas aí às condições extremas, né? Então, se você pensar desde uma caminhada até uma escalada, a gente pode ter alguns riscos considerados, pode cair uma chuva, né? Pode ter raios, então assim, a gente pode ir para condições extremas sim. E aí ele fala aqui que é pouco. Não, ela é muito sujeita às condições extremas, condições adversas, como por exemplo clima, altura, velocidade. Então, essa questão da letra A e a alternativa A a gente já elimina. Essas práticas de aventura, elas desenvolvem aí uma maior consciência sobre a necessidade de ausência de preservação ambiental? A gente falou justamente o contrário, né, prof?
Na verdade, ela ajuda, né? Inclusive, a gente vai ter uma aula no 2º ano que vai falar sobre isso. A gente está incentivando essa prática, esse cuidado. Então, quando você está realizando essas suas práticas, né, já existem alguns grupos, está se incentivando nas escolas, que você realiza essas práticas, mas que você tenha um cuidado, né, de deixar apenas pegadas, né? De levar apenas fotos, de levar e tirar apenas fotos, né? Trazer recordações boas, mas de não deixar lixo, né? Que se você encontrar, trazer para um local onde faça essa coleta desse lixo, mas nada de deixar lixo, né? Quando você vai realizar essas práticas. Então, a gente fala aí de um modelo assim bem simples, né? Mas a gente está falando aí dessa preservação. Então, não é ausência. Existe aí uma importância muito grande aí com relação à preservação ambiental. Então, essa questão da letra B aqui, ela está errada. Quando a gente fala sobre essas práticas corporais de aventura na natureza, será que elas se caracterizam por explorar as incertezas que o meio ambiente cria para o praticante e os seus desafios são constantes? Será que é isso? Será, prof, que encontramos a nossa resposta? A questão das incertezas, quando está relacionado propriamente à questão do ambiente natural, né, é muito incerto, né? Uhum. Tanto é que, se o aluno lembrar na matéria jornalística, foi mencionado, né? Você vai fazer a prática, você avisa para alguém que você vai, o horário que você vai retornar, porque é muito incerto, né? A questão dos riscos que você vai enfrentar relacionado à prática em ambientes naturais. Isso. A letra D diz com relação a essas práticas que elas são somente as práticas de aventura urbana que exploram exclusivamente a paisagem de natural. As práticas de aventura urbanas, elas não estão realizadas aí à paisagem natural, elas estão voltadas aí para outra realidade, a realidade do concreto, né? Ela não é voltada para o natural. Então, a gente já elimina a letra D. E o parkour, o skate, o patins, a bike são práticas corporais de aventura na natureza? Não, esses aqui são de espaço urbano, né? Então, você deve estar perguntando, e o parkour, prof? É aquele que você salta em cima de alguns blocos, né? Salta em cima de bancos para outros bancos e você vai subindo cada vez mais, utilizando apenas o teu corpo, né? Como suporte para poder, como eu diria, prof, não se de pendurar, mas se apoiar, né? Para avançar cada vez mais um local mais alto. E vai ter os níveis, né, de parkour. Conforme você vai evoluindo, você vai também aumentando a dificuldade. Então, a gente já elimina aqui também a letra E. Então, só nos sobra, é claro, a letra C, que a gente falou das incertezas, né, gente? Essa foi fácil também, né? Assim como a primeira, essa foi bem simples. E aí, nós vamos agora ir para uma outra pegada, que é a questão de número 3. Então, a questão de número 3, ela diz o seguinte: o esporte de alto rendimento, ele envolve atividades físicas de caráter competitivo. Tá? Observando o esporte de participação ou o esporte popular, o seu aparecimento, ele ocorre a partir do prazer lúdico, ou seja, ele ocorre a partir de eu me sentir muito bem, de eu me divertir. Então, toda vez que você vê essa palavra do lúdico, a gente está falando dessa diversão, dessa alegria, desse bem-estar voltado, tá? E ele visa o bem-estar social dos seus participantes. O esporte participação, ele equilibra o quadro de desigualdade de oportunidades esportivas, tá? Encontrado na dimensão esporte performance. Quando a gente fala esporte performance, a gente fala dessa definição aqui do início, tá? Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou aqueles que tiveram condições, que tiveram recursos financeiros, por exemplo, o esporte de participação, ele favorece aí o prazer de todos que deles desejarem tomar parte ou desejarem se desafiarem, né, nessas práticas. O que a prof quer nessa questão? Com base nesse texto, você irá aí
dissertar sobre o sentido do esporte de participação e como a prática corporal de aventura pode contribuir na vida de pessoas com deficiência. Lembra que a gente conversou lá sobre a prática existir para pessoas com deficiência, com algum tipo de limitação? A gente falou lá dos idosos, a gente falou lá de pessoas grávidas, a gente falou de pessoas com deficiências físicas. Pois é, agora você vai pegar esse contexto daí de cima, que a gente acabou de ler, e vai se apropriar aí, vai colocar aí, vai dissertar aí sobre esses dois campos, esse esporte de participação, se ele envolve ou não, se ele é dinâmico para esse grupo de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, qual seria a chave de resposta para isso? Então, aqui tem uma base de um texto que possivelmente você poderia colocar, tá? Só para abrir tua mente. Então, o sentido do esporte de participação, ele tem como propósito a descontração. Lembra do lúdico? Pois é. A diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Ele está fundamentalmente presente nas modalidades esportivas adaptadas. Olha só, agora a gente já entrou na parte das modalidades adaptadas, cujo objetivo traz um maior engajamento dos cidadãos. Quanto à atividade física para essas pessoas com deficiência, ele melhora a condição cardiovascular, ele aprimora a força, a agilidade, a coordenação motor, o equilíbrio. E é claro, né, ele é notório aí que a prática desses exercícios, dessas práticas, desses esportes modalidade, traz aí, ela é importante para a saúde de qualquer pessoa. Então veja que ficou bem amplo. Você com certeza com as dicas que a gente deu anteriormente, você vai conseguir perceber, prof, que vem aqui com a gente, que esse esporte de participação, de trazer, né, esse lúdico, essa diversão, ele é direito de todos. Independente se eu tenho alguma deficiência, independente se eu faço parte de um grupo especial, é um direito de todos. E o quanto que isso é motivado, né? Aí a gente fala de esporte de participação e a gente fala das práticas de aventuras. Tenta juntar essas ideias, vai sair bem bacana a tua dissertação. Lembrando que o texto, ele é só uma noção. Aí você vai construir de acordo aí com a sua visão, e aí você dá uma olhada no texto, na chave de resposta, para ver se você aproximou do que a gente apontou aqui na correção. Isso. E aí eu vou pedir só para abrir para a gente finalizar aqui, deixo como proposta para vocês aqui esse material complementar, que fala das práticas corporais de aventura, o que são. Então você vai aprofundar e vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. E para finalizar, deixo aqui uma mensagem para você. Então apresse-se para conquistar o mundo, o tempo não espera ninguém. Esse é o seu momento, então vá atrás, corra com garra, com vontade, com determinação. Agora vem aqui com a gente, para a gente se despedir, né, prof? Vamos ficando por aqui. Próxima aula é um assunto diferente, já é uma outra pegada, né? Outra pegada. Mas que promete também trazer muita coisa legal para a gente aprender relacionada à educação física. Beleza. Tchau, gente!